para iniciar, a gente vai abordar hoje qual a importância, né, de se abordar a alimentação dentro dos limites. É isso que a gente quer, passar uma live muito produtiva para os pais se atentarem também nessa questão da alimentação, né? E aí, aos poucos, o Leandro vai me fazendo as perguntas e a gente vai resolvendo junto. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês colocam nos comentários e junto a gente vai resolvendo. Beleza. Olha só, Júlia, eu tenho uma pergunta inicial para ti que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. Hoje à tarde eu estava pensando nessa questão e eu pensei o seguinte: quando falamos de limites, nós abordamos o tema do diálogo, pois evidenciamos em cada live que o diálogo é a melhor alternativa para estabelecer limites, todos os tipos de limites, né? E nós sabemos que os limites, eles fazem parte da vida humana, da formação humana, e eles são essenciais, fundamentais, para que uma criança cresça de maneira equilibrada, com as suas emoções protegidas. Então eu faço a pergunta nessa perspectiva. Quando falamos de alimentação, qual a melhor maneira de abordarmos o assunto com as nossas crianças? Perfeita a tua colocação, né, Leandro? Eu acho que é essencial a gente colocar limites na alimentação também, né? Como que a gente pode, então, trazer o diálogo e os limites durante a alimentação? Eu acho que sempre explicando para a criança o bem que aquele alimento traz. Não simplesmente colocar o prato da criança na frente e obrigar a criança a comer, a limpar o prato, né? Porque a gente vê muita resistência, principalmente com alimentos que a criança não conhece, daqui a pouco uma verdura, um legume, né? Então, não simplesmente obrigar a criança a comer, mas explicar para ela o que vai acontecer com o corpo dela, a energia que ela vai ter para brincar, né? O benefício para a saúde, não só a curto prazo, mas também a longo prazo. Então, é sempre explicar e conversar com a criança, não simplesmente obrigar ela a comer o alimento que o pai quer. Né? Eu acho que assim a gente consegue estabelecer limites com diálogo, simples, sem estresse, sem neura, nada. Ótimo, tu trouxe uma dica muito, muito importante para aqueles que são pais e mães, porque nós enfrentamos isso diariamente, não só na questão da alimentação, em várias outras questões. E por isso que nós resolvemos, junto com o Vinícius, de nós abordarmos esse assunto com as famílias, de colocar limites com diálogo e sem discussão. Hoje de manhã, na live, eu ainda dizia para eles, né, eu sempre dou um conselho de manhã, agir com paciência. Não quer dizer que nós vamos ser pacientes o tempo todo. A paciência é um exercício. Refletindo sobre isso, também, diante da alimentação, nós entendemos que isso é um exercício. Nós não vamos conseguir fazer com que os nossos filhos tenham uma alimentação saudável se nós não insistirmos, se nós não educarmos. A alimentação também é uma questão de educação, assim como a higiene, assim como aprender a cumprimentar os outros. Por isso, nesse sentido, eu quero trazer uma história que o Mário Sérgio Cortella conta, que certa vez ele estava num restaurante e ele e os demais não conseguiam comer porque uma criança se sentou e a mãe fazia tudo aquilo que a criança mandava ela fazer. Inclusive, ele iniciou contando essa história que quando ele era criança e iam a um restaurante, o pai dizia o seguinte: Mário, sente-se lá. Hoje os pais cometem o erro de dizer o seguinte: meu filho, o que você quer comer? Neste contexto, Júlia, nós aqui preparamos um pouquinho e tu escreveu para mim o seguinte: crianças sem limite durante as refeições. Eles que escolhem o que querem comer. Comenta um pouquinho isso para nós, para ajudarmos os pais nesse quesito. Como ajudar os nossos filhos a identificar que alimentos eles devem comer em cada etapa da vida. Nós não podemos comer qualquer coisa e não podemos comer tudo. Por favor, nos ajude. Então, né, durante essa minha pequena trajetória, mas
o que eu peguei muito, né? Durante os atendimentos que eu fiz, principalmente com criança. Quando a gente atende uma criança, a gente não atende a criança, a gente atende a família da criança, né? Porque a família é dependente da alimentação que está sendo oferecida dentro de casa. E o que muitas vezes eu via que os papéis estavam um pouco invertidos, né? Não era o pai que decidia o que oferecer para a criança, como oferecer. É a criança que automaticamente já decidia o que ela ia comer, o que ela não iria, né? Então, a gente precisa se atentar um pouquinho a isso. Porque quem deve oferecer o alimento é o pai e a mãe, a família, no caso, né? O pai e a mãe têm a responsabilidade de fazer boas escolhas alimentares e oferecer para a criança. Cabe à criança decidir a quantidade que ela vai comer e em que momento ela vai comer. Porque o que muitas vezes acontece? Em determinado horário da refeição, muitas vezes a criança pode não estar com fome, pode estar acontecendo alguma outra situação que gere um pouquinho de estresse, né? Ela não sente apetite naquele momento. E o pai, né, com horários, enfim, com regras, gostaria que a criança comesse naquele horário, mas pode ser que ela não queira comer. E tá tudo bem, né? Mas não deixar de oferecer depois. Então, criar, sim, essa oportunidade da criança decidir o quanto come e quando come. Mas a decisão de o que oferecer tem que partir sempre do pai e da mãe. Nunca deixar para a criança escolher isso. Isso é muito importante. Olha, tu disse uma frase que me chamou muito a atenção. Quando atendemos a criança, nós atendemos a família. E eu vou alargar um pouquinho mais essa frase. Quando nós atendemos a mãe, nós atendemos a família. Quando nós atendemos o pai, nós atendemos a família. Quando nós atendemos um ente da família, nós atendemos a família toda. Né? E é muito importante nós termos essa clareza. Porque a família, ela é uma unidade necessária. Esses dias eu estava escutando um cantor sertanejo, numa entrevista, e ele dizia o seguinte: família unida é uma bênção. Eu não vou usar toda a expressão dele porque ele usa um palavrão. Mas vocês vão entender o que eu vou dizer. E família reunida é uma M, dizia ele. Por quê? Família unida, ela tem a tendência de permanecer unida em todos os meandros da família, em todas as dificuldades, em todos os sonhos. Mas a família reunida tem, às vezes, a tendência de cultivar aquilo que não é bom. Por exemplo, as cobranças que já passaram, trazer de novo à tona para a história familiar. No entanto, eu quero insistir na ideia que a família unida e reunida são bênçãos. Porque nós nos reunimos, uma das reuniões familiares mais importantes que nós temos é ao redor de uma mesa. Né? A reunião familiar, qualquer casa, se reúne numa mesa para se alimentar, ou pelo menos deveria. Porque tem casas que a alimentação é feita diante da televisão, não é verdade? Diante disso, que conselho tu poderia dar para nós, nutricionista? Comer diante da televisão é benéfico para as crianças, é benéfico para os adultos, ou nós devemos comer à mesa, sentados, um olhando para o outro, nós nos relacionando e fazendo uma boa refeição? Só antes de responder a pergunta do Leandro, eu vi que alguém escreveu ali nos comentários se a gente não precisa criar rotina de alimentação, né? Sim, devemos muito criar rotina de alimentação para a criança começar a entender um pouco como funciona a casa. Porque o que eu vejo muitas vezes, eu pegava muito essas situações, cada membro da família fazia a refeição em algum horário diferente e a criança ficava à mercê daqueles horários, não tinha rotina. E não existe falar de criação de filhos sem impor um mínimo de rotina, não funciona. Nada na nossa vida funciona sem rotina, né? Então, precisa sim criar a rotina, principalmente alimentar, mas a gente deve atentar aos sinais da criança, de fome e de saciedade. Daqui a pouco, dentro da rotina da casa, a criança almoça, logo em seguida já faz um lanche, depois já come outra coisa. Em determinado momento ela pode não estar com fome, não estar com apetite, né? Então vamos para a próxima refeição e tá tudo bem, né? Não é porque a criança deixou de fazer uma refeição que ela vai passar fome ou morrer de fome. Quando ela tiver fome, ela automaticamente vai sinalizar
né? Mas sim, a rotina alimentar, ela é muito, muito, muito importante, né? Agora, então, voltando ao questionamento do Leandro sobre o ato de comer na frente, principalmente das telas, né? Eu costumo chamar de telas porque não é só na frente da televisão, a gente vê muita criança na frente do celular, na frente dos tablets, né? Eu costumo reparar muito, às vezes, quando eu saio para comer fora, principalmente em restaurantes, o que que acontece? Os pais chegam, abrem aquela tela, serve o prato da criança e normalmente é alguém que trata a criança, né? Não é nem a própria criança que pega o alimento e leva até a boca. E isso é uma coisa muito prejudicial, não, principalmente para a criança. Para nós adultos, é prejudicial na forma que a gente nem presta atenção no que a gente está comendo, né? E o nosso cérebro precisa entender que a gente parou, que a gente vai se alimentar para organizar o nosso corpo para fazer a digestão, né? E muitas vezes o que acontece é isso, a gente já automaticamente já está exposto e a gente faz com que a criança também esteja, né? Isso faz com que a criança não reconheça nem sabores, não reconheça alimentos, porque ela não está prestando atenção no que ela está comendo, ela não reconhece no prato dela o que é que está sendo oferecido, né? Isso é extremamente prejudicial para a formação do paladar da criança. E mais tarde, isso na vida adulta vai ter um reflexo muito negativo, porque vai ser alguém, provavelmente, que vai ter uma alimentação muito restrita, porque não conhece os alimentos, nunca prestou atenção no que estava comendo, né? Então, é muito prejudicial para nós adultos, porque a gente se distrai muito e a gente acaba comendo, às vezes, até mais do que precisa, né? Porque tá ali distraído, tá comendo e olhando alguma coisa no Instagram, por exemplo. Quando vê, já terminou a refeição, tá com fome ainda e vai comendo. E para criança, na formação do paladar. É muito prejudicial. Então, a minha dica é que sempre que possível, todos à mesa. A família inteira, de preferência, reunida no mesmo horário, comendo a mesma comida, né? Sem essa coisa, assim, de abrir muitas exceções, porque às vezes a criança não come determinado alimento e daí a mãe já vem e já quer fazer a troca e já vamos ver o que ele come, né? Não é legal isso, porque a criança precisa entender que aquilo ali que ela está comendo é o que tem e aquilo ali não negociar. Eu acho que isso é uma das principais primórdios da alimentação, principalmente com crianças, tá? É não ceder à negociação. Porque tu abre uma exceção uma vez, no próximo dia ela vai querer de novo e assim ela sempre vai saber o que fazer para te ceder à escolha dela, tá? Então é bem importante isso também. Acho que respondi a tua pergunta. Muito bem. Aproveitando, até eu gostaria de contar uma experiência da minha infância em relação à alimentação. Porque eu tenho, assim, diante dos assuntos que eu trato, eu tenho um entendimento que as pessoas, a geração anterior, a minha, por exemplo, tinha muita consistência de como se educava uma criança. Tinha um entendimento de como se criava. Eram outros tempos, não é saudosismo, mas a refeição à mesa era um hábito, era um costume, era uma tradição. E eu me lembro que eu tinha um primo meu que fora criado como meu irmão. E a minha mãe cuidava dele. E nós éramos crianças e certa vez o meu primo, ele pediu ovo cozido para minha mãe. Ele gostava muito de ovo cozido, gosta até hoje. Só que ele pediu um para comer e o outro ele queria esmagar com a mão, desperdiçar. E a minha mãe não cedeu. A minha mãe disse, não, tu quer um ovo cozido para te comer? Tudo certo. A minha mãe serviu o pratinho dele, como servia o meu também, e ele jogou o prato. E a minha mãe conseguiu aparar o prato. Imediatamente a minha mãe tirou ele da mesa e colocou ele para dormir. Ele teve o sono dele. Quando ele levantou, ele estava com sono. Aliás, com fome. E ele pediu a comidinha que a minha mãe tinha preparado. Ele prontamente fez a refeição, entendeu o limite, e daí agora eu te questiono. Muitas vezes, diante dessas situações que nós enfrentamos com as nossas crianças e adolescentes, nós temos o mau hábito, se nós não conseguimos colocar o limite, nós, como pais, mães, educadores, nós temos o mau hábito de dar recompensas. Se tu faz isso, eu te dou aquilo. A alimentação pode ser usada como recompensa, Júlia?
Perfeita a tua colocação, né? Eu acho que é isso aí, a tua mãe entendia tudo de limites. Nossa, tá de parabéns. Então, eu costumo ver isso frequentemente, tá? Não só em crianças, mas também em adultos, em qualquer fase da vida, na verdade. Porque o que acontece, tá, Leandro? Isso talvez muitas pessoas vão se identificar agora. A gente costuma usar a comida como recompensa mesmo sem perceber. Porque isso já vem lá desde a infância. O que acontece? Ai, o pai e a mãe conversam com a criança que se comer tudo na hora do almoço, ganha sobremesa. Ah, se limpar o quarto, arrumar as coisas tudo organizada, ganha um doce, né? Então a gente costuma a colocar na comida a recompensa e que na verdade não deveria, onde não deveria. Isso reflete muito na vida adulta. Eu trabalho agora atendendo adultos, né? Enfim, e eu vejo isso claramente, que a comida ela é usada assim como recompensa. Um exemplo básico: estou ansiosa, eu como para minha ansiedade passar, né? Ah, eu tive um dia muito cansativo no trabalho hoje, eu mereço comer um doce, certo? Ah, eu tô triste por alguma coisa, eu busco esse acalento, esse remediar a minha tristeza na comida. Isso ao longo do tempo, amanhã até tu vai conversar com uma psicóloga, né? Talvez ela tenha até ela veja mais frequente isso, né, em consultório, em conversas, que a comida hoje em dia ela é usada para remediar nossas emoções, é o comer emocional, né? E isso a gente já vem lá desde a infância. Aí a gente aprendeu assim, que a gente deve usar a comida como recompensa. E eu vejo assim que os doces são as recompensas melhores que a gente pode ter. Então, assim, sempre cuidar, tá? Para não fazer isso, não usar a comida como essa recompensa. Ótimo, eu estava pensando isso, até uma experiência pessoal minha. Ano passado eu fui buscar ajuda de um nutricionista também, justamente porque eu preciso perder peso. E lá pelas tantas, quando eu percebi que eu tinha eliminado 27 quilos, eu comecei a me recompensar. E eu recuperei alguns quilos. E eu tenho que voltar à minha atividade. Porque eu entendo isso como reflexo, sim, da infância, até porque, graças a Deus, foi uma infância muito boa, não tinha grandes restrições, mas a comida era muito restrita. Nós passamos por um momento no país de recessão que não havia espaço para coisas supérfluas. E hoje parece que o supérfluo, sobretudo na alimentação, se tornou básico. Hoje nós vemos as nossas crianças todos os dias comendo doces, bolachinha recheada, salgadinhos, o que para nós, eu tenho 44 anos, que para nós era uma eventualidade. Refrigerante nós tomávamos quando vinha uma visita na nossa casa, e nem sempre. Hoje o consumo aumentou, é diário. Nós teremos uma geração muito doente, eu acredito, né? E essas recompensas que nós damos, elas fragilizam o aceitamento dos limites. Porque se nós temos condições de ir nos recompensando sempre, nós com muita dificuldade vamos... E amanhã nós vamos conversar isso também com a Kelly. A Kelly está nos assistindo hoje, Júlia. Ela está nos assistindo e amanhã ela vai estar na live conosco falando também dos limites. Mas esse mau hábito da recompensa, ele nos fragiliza. E eu, como pessoa adulta, eu entendo que eu me auto-saboto quando eu saio da minha dieta para me recompensar. Tu perdeu, agora tu merece. Né? Parece que a gente está dando uma recompensa e não é uma recompensa. Nós estamos fragilizando o nosso limite, a nossa saúde, a nossa vivência. Nós estamos fragilizando a nós mesmos como pessoas. Porque eu sempre digo o seguinte, que a pessoa, ela precisa do processo da frustração. Mas a frustração nós agora remediamos com um chocolatinho, né?
nós remediamos. Agora, hoje eu vou poder comer. O que eu mais vejo as pessoas postando, ou é um doce, ou é um copo de alguma bebida, hoje pode. Só que esse hoje não é uma eventualidade, é sempre. Né? Hoje pode, amanhã pode, todo dia pode. Então, se sempre pode, não se cria o limite. Por gentileza. Eu vivencio isso diariamente, né? Eu trabalho com pessoas que buscam reeducação alimentar e isso é uma conversa assim que às vezes eu tenho que dar uma até de psicóloga, tá? Kelly que me desculpa, mas às vezes eu tenho que dar uma de psicóloga porque a comida, ela tá diretamente ligada com as emoções. Não tem. A comida, ela é afeto, a comida é família reunida, a comida é lembrança. Muitas vezes tem alguma coisa que a minha avó fazia, o meu avô fazia, né? Então, muita gente traz isso para dentro do consultório, que a comida é isso, é o prazer, né? Enfim, mas o que acontece? O que eu sempre costumo explicar, a gente não aprende a comer, a gente nunca foi ensinado a comer, né? O que acontecia? Na verdade, isso acho que acontece com a maioria das pessoas. A gente aprendeu lá com 6 meses a comer e era daquele jeito, era o que tinha, né? Que era oferecido. Depois, mais tarde, quando a gente era mais grandinho, a mãe empurrava a comida na gente porque achava que limpar o prato era sinônimo de criança forte, saudável, né? Então, a gente nunca parou para aprender a comer. E aí, a gente vê o reflexo dessa alimentação lá da infância agora na vida adulta. E a gente não sabe comer, a gente não aprendeu. Então, vem para mim a pessoa tentando se reeducar. E é bem difícil se reeducar. Porque tu traz contigo muita bagagem, né? E não é do dia para noite que tu consegue mudar esses hábitos que tu adquiriu lá desde a infância. Outra coisa também que eu vejo muito com essa recompensa na alimentação é que quando tu te sente ansioso, por exemplo, eu sempre questiono, né, o meu paciente sobre isso. Tá, e quando tu tá ansioso, nervoso, triste, e tu come, a tua ansiedade passa? Né? Aí eles param para refletir e a resposta é sempre não, não passa. Tá, e o que acontece depois disso? Eu me sinto culpado. Culpado porque eu sei que não deveria comer e eu acabei comendo. Então, olha quanta coisa acontece com uma decisão, né? Com a recompensa que foi dada lá na infância. Então, isso é algo assim que muitas vezes os pais não param para analisar, eles acham que estão fazendo um agrado, que é uma coisa boa, que é uma coisa legal. Outra coisa que eu via muito em consultório também, pai e mãe que passam muito tempo longe da criança. E vão fazer uma programação diferente no final de semana. O que vão fazer? Vão levar a criança para comer num lugar diferente. Vão levar a criança no shopping, naquela praça de alimentação, né? Então, essa é aí que a gente já começa a trabalhar a recompensa na comida. A gente tem que tirar o foco disso. Tem outras maneiras de se recompensar a criança. Uma coisa que tu fala muito, que eu acompanho, é o tempo de qualidade. Tu reservar um tempo para passar com o teu filho. De qualidade, sem distração, só dele. Não precisa encher ele de doce, salgadinho, né? Para tentar recompensar uma ausência. Recompensa com a tua presença, só isso que ele quer, né? Nossa, baita reflexão, Júlio. Trouxe assim justamente para aquilo que nós insistimos tanto, que é justamente essa presença. E tu trouxe uma questão assim, que os pais não devem ser permissivos, né? Eu tenho insistido bastante na questão do amor. O amor não é permissivo. O amor, ele não é indiferente. O amor não é liviano. O amor autêntico, ele é exigente. Ele é exigente. Então, diante disso, nós já escutamos sobre as recompensas, além de tu ter me ajudado como pai em relação à alimentação das minhas filhas, com a tua reflexão de hoje, ajudou eu mesmo a repensar a educação alimentar que eu busquei no início do ano passado e me trouxe uma satisfação. Porque eu eliminei 27 quilos, eu queria ter chegado a 40 num ano. Mas, como eu disse, tu perdeu tanto, tu merece agora. Então, esse merecimento não foi tão benéfico para mim.
Então, agora, eu te perguntaria assim o seguinte, ó. O quanto, se nós podemos medir isso, Júlia, o quanto os pais podem ser permissivos em relação à alimentação dos filhos? O quanto eles podem permitir os filhos experimentarem? Tem coisas que nós sabemos que não são saudáveis, sobretudo o açúcar em excesso, né? Todas essas coisas não são saudáveis, nós sabemos isso. Mas o quanto nós podemos permitir que os nossos filhos degustem, apreciem, sintam o sentido do paladar, o quanto nós podemos permitir isso? Nos ajude nessa reflexão. Então, o que a gente precisa sempre fazer com que a criança, o adolescente, enfim, né, com que os nossos filhos entendam, é que nem sempre a gente faz o que a gente quer e o que a gente gosta. E muitas vezes na alimentação também. Nem sempre eu como o que eu quero ou o que eu gosto. Porque se a gente for pelo paladar da criança, por exemplo, ela vai querer comer todos os dias salgadinho, bolacha recheada, doce, né? Nas principais refeições, inclusive. Então, é fazer com que a criança entenda já desde cedo que a gente precisa daquele alimento, né? O que eu vejo muito assim, que eu trabalhei muito com recusa alimentar e seletividade alimentar. Tem crianças que são extremamente seletivas, que comem, às vezes, 3, 4 tipos de alimento, né? E aí, o que eu via muito? O pai e a mãe ofereceram a primeira vez o alimento, a criança recusou, não quis nem tocar, não quis comer. Então, automaticamente, o pai e a mãe já excluíam aquele alimento da dieta da criança e não era mais oferecido, né? Só que muitas teorias, né, muitos estudos comprovam que a gente tem que expor a criança no mínimo a 10 vezes o mesmo alimento, até de fato comprovar que ela não gosta daquele alimento, né? Inclusive, a gente deve variar as preparações, que nem vou dar um exemplo da cenoura. Um dia apresenta a cenoura cozida, cortada em rodela. Outro dia apresenta a cenoura ralada. Então, né, a cenoura inteira, vai variando os cortes, as texturas e vai oferecendo para a criança. E ali tu vai vendo se ela realmente não gosta ou é uma recusa alimentar. Porque a gente tem um estudo que se chama neofobia alimentar, né? E a neofobia é o medo do novo. Todo mundo tem, né? Indiferente de qual área, não só da alimentação. Isso acontece muito com criança e até adulto. Existe muito adulto neofóbico, principalmente alimentar. Porque tem medo de provar o alimento e não gostar. Mas cabe ao pai e à mãe, então, expor a criança ao alimento diversas vezes, para daí sim constatar que realmente ele não gosta, ele não vai aceitar o alimento. E não já na primeira recusa, não, ele não come, ele não vai gostar. Porque o que eu vejo muitas vezes, tá? Isso acontece muito, assim. Me diz o que a criança come. Ele não gosta de brócolis. Tá, mas como que tu chegou nessa conclusão de que ele não gosta de brócolis? Porque uma vez eu ofereci pra ele, ele não comeu, ele não encostou no brócolis. E quantas vezes mais tu ofereceu pra essa criança? Nenhuma, ele não gosta, né? Então daqui a pouco é a criança que não tava afim de comer aquilo ali, aquele negócio verde no prato, ou não quis. A gente tem que respeitar também a criança, não forçar ela a comer, a experimentar, porque isso também mais tarde pode gerar uma compulsão alimentar, né? Então, quando a gente fala assim de limite dentro da alimentação, a gente tem que ter muita cautela. Deixar a criança à vontade, mas não tão à vontade para tomar as próprias decisões, mas também não forçar a criança. Se ela não quer, a gente respeitar o momento dela e oferecer novamente em outro momento, em outra situação. Que nem tu falou ali do teu primo. Na verdade, não é que ele não queria comer, ele estava com sono, né? E aí, a tua mãe esperou o momento adequado, fez o que tinha que fazer, e na próxima refeição, tanto é que ele sentou e comeu. Então, a gente tem que perceber também como a criança está naquele dia. Eu acho que é basicamente isso. Não sei se eu respondi a tua questão. Muito boas tuas colocações e tu trouxe uma reflexão muito interessante. Eu nunca tinha escutado, até coloquei aqui no Google para ver neofobia alimentar. Olha, tem vários artigos sobre esse assunto e eu até gostaria de indicar para os nossos seguidores aí que lessem a respeito, porque não é só para crianças, isso também é para adultos, né? Nós temos, e eu não sei se tu vai concordar comigo também, Júlia, de que
o nosso paladar tem alimentos que quando eu era criança ou adolescente, eu não gostava. E hoje eu como sem dificuldade. Sobretudo as verduras e saladas, eu acho que o nosso paladar também vai tendo alguma mudança. E diante desse medo de alimentos novos, assim como, inclusive a foto que traz aqui é justamente do brócolis, viu? Mas diante disso, eu fico pensando também na relação que isso tudo tem com colocar limites com diálogo e sem discussão. Se nós colocamos um limite, se nós debatemos uma situação com os nossos filhos, se nós fazemos o indício de alguma coisa, e ele não nos ouve a primeira vez, nós precisamos insistir. O ano passado eu escutei uma professora que clareou a minha ideia sobre essa questão. Ela disse o seguinte: professor, se você leva, ela estava falando para um grupo de professores, né? Se você leva o seu aluno para um passeio e eles não se comportam bem, qual a sua tendência? É desistir, é não levar mais. E ela disse o seguinte: não, você deve levar tantas vezes quantas forem necessário para que eles entendam como se comportar num passeio. Então, transferindo isso para a alimentação, nós devemos insistir com os nossos filhos, inclusive através do nosso exemplo. Esses dias eu escutava uma frase que eu repeti várias vezes aqui nas lives. A frase dizia o seguinte: não peça para o seu filho desligar o seu celular se você mesmo não desliga o seu. Na alimentação, eu entendo que é muito parecido. Nós queremos que os nossos filhos se alimentem de uma maneira saudável. Mas o que eu compro e levo para dentro de casa? O que eu compro, ou melhor, o que eu como na frente deles? É saudável? Eu, como pai, mãe, eu estou falando para mim agora. Eu, como pai e mãe, eu tenho uma rotina de exercícios, uma rotina saudável, ou eu estou acomodado? Tudo isso influenciará as nossas crianças e adolescentes, inclusive aquilo que eles nos verem comendo. Posso estar equivocado porque eu não sou da área, mas acredito que pelo exemplo também nós vamos sanar essa neofobia alimentar. Concorda comigo, Júlia? Ou traga mais luz aí para a nossa reflexão. A propósito, eu vou pedindo aos aqueles que estão conosco ao vivo, deixem aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida, já vão deixando para a gente conversar já na próxima, depois que a Júlia nos expor a sua opinião, para nós já trazermos as dúvidas e irmos refletindo, porque eu sempre digo, vocês são a nossa inspiração. Participem conosco. Então, trazendo um pouquinho mais de reflexão para o que tu colocou muito bem, né, Leandro? Eu acho que a gente é a repetição dos nossos pais, né? Não tem, a gente é o reflexo da nossa família, na verdade. E isso em todos os sentidos, né? A alimentação é um dos principais, porque trabalhando muito com reeducação alimentar, né? Já como adultos, então, o que eu vejo? O que eu comentei antes. Primeiro, a pessoa não sabe comer, a gente nunca aprendeu a comer, né? Segundo, a gente vem daquela família que era fartura, então era muita coisa ao mesmo tempo, né? Era aquela mesa muito farta de alimento, isso era quase que diariamente. E dentre todas aquelas escolhas que tinha alimentares, tu acabava comendo tudo que tinha na mesa, né? E isso acabava fazendo isso acaba hoje em dia fazendo com que tu exceda um pouco mais a tua alimentação. Por exemplo, claro que antigamente a gente tinha um gasto energético que demandava muito mais de nós, né? Mas hoje em dia, com esse mundo que a gente vive, já não tem mais isso. A maioria das pessoas trabalham sentadas, a gente já usa o carro para se locomover, né? E antigamente não tinha isso. As pessoas andavam mais de bicicleta ou caminhavam para chegar nos lugares. Então, isso demandava um gasto, né, energético muito maior. E hoje em dia não tem isso, né? Então, o que tu abordou ali sobre
o filho ser o reflexo do pai, isso realmente acontece, e isso é uma coisa muito pontual dentro do consultório, porque a criança, ela, na ingenuidade que ela tem, o que acontece? Às vezes os pais, eles querem te omitir algumas coisas, né? Isso é normal. Ele quer te dizer que ele só oferece brócolis e alface e cenoura pro filho, né? E aí a criança vem e diz, não, pai, mas ontem tu me deu um salgadinho, né? E aí o pai fica meio assim, até sem jeito da criança tá expondo ele, né? E muitas vezes também eles mesmos falam isso, ai, mas né, o meu pai não come, meu pai toma refrigerante todo dia. Então, isso é uma coisa que o pai e a mãe, que são os responsáveis pela alimentação daquela criança, que estão trazendo aqueles alimentos para dentro de casa, né? Então, teoricamente, a culpa da criança só comer muita coisa errada é deles, porque é eles que estão expondo a criança. Não foi a criança que foi lá no supermercado e colocou no carrinho e trouxe para dentro de casa, né? Então, a gente começa a trabalhar um pouquinho isso. O pai ter essa consciência de que ele é a referência da criança para muitas coisas. Uma coisa também que eu vejo, às vezes, que os pais cobram muito dos filhos, que tem que estudar, que tem que ler, que tem que... Mas quando esse filho viu o pai lendo alguma coisa? Quando esse filho viu o pai lendo, estudando, fazendo alguma coisa, né? Então, é muito simples, às vezes, até cobrar, mas a gente tem que prestar atenção em que exemplo que a gente está deixando. Não só o alimentar, mas em todos os sentidos, em todos os aspectos, né? Eu acho que isso é uma reflexão muito, muito bacana da gente ter. É de suma importância nós pensarmos no exemplo que nós estamos deixando. Eu escutei certa vez que quando nós trazemos ao nosso coração o exemplo de uma pessoa, nós recordamos, e recordar significa isso, trazer novamente ao coração. E recordar é viver. Muitas coisas que eu aprendi na alimentação foi por conta da minha mãe, do meu pai. Como tu bem disse, a questão de ter a mesa posta, de ter uma mesa cheia, uma mesa farta, era até uma questão de honra das famílias, né? De ter, eu posso oferecer isso para minha família, sem muito se preocupar se aquilo era ou não necessário. E evidentemente que nós não tínhamos essa clareza que hoje, ainda bem que todos podemos ter, também em relação à alimentação. Nesse entendimento, eu quero te perguntar uma coisa, porque eu gosto muito de doce, tá? O meu problema maior da dieta é o doce. Quando a gente pode oferecer doce, o doce em algum momento ele é saudável, ele é necessário, a gente pode oferecer o doce para a criança, por quê? Como vem que eu gosto de doce, as minhas filhas também gostam de doce, né? E se eu vou ao supermercado, elas me pedem um Kinder Ovo, elas me pedem uma bala, um sorvete, um picolé e assim por diante. Muitas vezes, e até nós passamos por uma situação em que eu neguei e disse, não, hoje não, o pai não vai levar. Eu disse não. Daí a dona do supermercado, essa história eu já contei numa live também. A dona do supermercado me dizia o seguinte, não é bom para o bolso. E eu disse para ela, não é só para o bolso. É para a questão da saúde, bem como da formação da personalidade. Porque, graças a Deus, as minhas filhas gostam da minha companhia. Então, elas querem ir comigo. Então, se eu for 10 vezes ao supermercado numa semana, 10 vezes elas vão me pedir se todas as vezes eu dou. Então, eu te pergunto, questão do doce. Existe algum momento que a gente pode dar? Evidentemente, cuidando do excesso. E a questão das recompensas nós já falamos, mas eu quero voltar aqui no ponto, não da recompensa propriamente, mas o doce, ou o alimento, seja ele qual for, como aquele suporte das nossas emoções. Porque muitas pessoas estão entrando agora na live
e tu fez uma reflexão muito interessante antes que eu gostaria que tu retomasse agora sobre as emoções e o alimento. Por gentileza, Júlia. Tá, então, voltando um pouco que a gente tinha conversado lá no início, né? Por que a gente não deve trabalhar com a criança essa questão da recompensa voltada com o alimento? Porque o que pode acontecer, né? Eu vou dar os exemplos que eu dei antes. Os pais normalmente costumam fazer esses acordos com as crianças, né? Ah, comeu tudo, ganha o doce, né? A sobremesa, raspou o prato, ganha a sobremesa. Ah, e fez tal atividade que às vezes é corriqueira da criança, que faz parte da rotina dela, mas, né, se ele não tá fazendo, tu costuma dar uma recompensa para que ele se motive a fazer a atividade, né? Arrumar o quarto, juntar os brinquedos, fazer os temas, né? Então, é algo que a criança já deveria fazer por si próprio, mas às vezes os pais buscam essa recompensa para fazer com que a criança se sinta um pouco mais motivada. E o que acontece? Que eu vejo assim, muito, muito, muito dentro do consultório. É que mais tarde, depois, os adultos também costumam, né, se recompensar com a comida. Como tu mesmo falou, tu perdeu peso e tu achou que merecia uma recompensa por fazer algo que é para tua saúde, fazer algo que é para ti, que é para teu bem-estar, né? Então a gente costuma ver muito essa questão da recompensa. Eu tô feliz, eu como. Eu tô triste, eu busco me remediar com a comida. Eu tô ansioso, eu como, né? E volto então na mesma reflexão que eu fiz antes e que eu questiono muitos meus pacientes. Tá, tu tá ansioso, tu come. E o que acontece depois, né? A comida remedia, tu te sente sente que a tua ansiedade passou? E a resposta, assim, sempre, tá? Assim, 99,9% das vezes é não, não passa. A ansiedade não passa com a comida, porque a comida, ela não é recompensa. Ela não deve ser tratada como recompensa, né? E aí, o que vem depois do sentimento? Né? Além da ansiedade, comeu, gera culpa. Então, aí a pessoa acaba se sentindo mais culpada e daqui a pouco vai comer mais até. Porque ela já comeu antes, então, né, vamos chutar o balde, como costumam dizer. Né? Ah, eu já comi por ansiedade, então eu vou comer e aí não vou mais seguir meu plano alimentar e vai tudo por água abaixo. Então, assim, é muito importante a gente deixar bem claro que a comida nunca deve ser usada como forma de recompensa. Uma reflexão que eu trouxe antes também, que é a falta de tempo, né? Muitos pais não têm muito tempo por conta da trabalho, enfim, rotina, né? E acabam não tendo muito tempo para passar com a criança. E aí eles se separam para fazer um passeio e normalmente esse passeio a comida está envolvida. Eles costumam levar a criança numa lanchonete ou então até mesmo que eu falei antes no shopping, né? Naquela praça linda de alimentação. Então, eles recompensam a criança, a ausência deles é recompensada com comida também, né? E aí também eu volto a falar a mesma coisa que eu falei antes, que eu acho que tu traz uma maneira muito, muito leve e de fácil entendimento, que é o tempo de qualidade. É tu dedicar um tempo pro teu filho, sem usar recompensas ou qualquer outro tipo de estratégia, né? Ficar com ele um tempo, brincar um pouco com ele, longe de distrações, longe do celular, né? Um tempo legal entre vocês dois, né? Enfim, entre você e o filho. E é isso aí. E o doce, a gente pode dar ou não pode dar? Tá, então, o doce a gente tem que ser um pouco cauteloso, porque o que acontece? A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza que antes dos 2 anos a gente não ofereça açúcar para criança, tá? O mel também não entra. Porque o que acontece? Quando a gente ingere muito açúcar, dá um pico de glicose, que a gente chama, né? Esse açúcar vai logo para nossa corrente sanguínea e aí o nosso fígado e o nosso pâncreas precisam trabalhar para produzir insulina e fazer com que esse sangue baixe no nosso organismo. Então, a gente entende que se para um adulto essa situação já é bem estressante para o nosso corpo, imagina para um bebê de 2 anos que ainda não tem toda a formação ali gástrica necessária, né? Então, antes dos 2 anos, eles não precisam de doce, tá? Eles não sentem vontade. Muitas vezes, assim, as mães me falavam, ai, mas a gente come perto dele, ele chega a ficar com a boquinha, assim, ele quer o doce. Não, ele não quer porque ele não conhece esse sabor, né? É nós que oferecemos, é a gente que apresenta para eles antes disso, né? Outra coisa também que eu era muito, assim, muito pontual e eu batia muito na tecla do refrigerante, né? E eu, assim, eu ficava
eu ainda fico, às vezes, apavorada em certas situações que eu presencio, que o pai serve o copo de refrigerante para ele e serve na mamadeira para o filho. Aí para imaginar a quantidade de açúcar, de corante, de sódio que essa criança está recebendo. O corpinho dele ainda é muito, muito novo. Ele não sabe lidar com tudo isso, né? E mais tarde a gente vai vendo o reflexo dessa alimentação errada. Mais tarde a gente vê, hoje em dia também, assim, coisas que eu sempre pegava no consultório que às vezes eu não sabia nem como lidar. A gente já vê muito casos de crianças pré-diabéticas, crianças pré-hipertensas com problema de pressão alta, crianças com obesidade. E durante a minha formação, a gente não estuda para cuidar de crianças com esses tipos de doenças. Eu estudo para cuidar de adultos com esse tipo de doença, idosos com esse tipo de doença, né? E aí ver que crianças já têm esses problemas de adulto é muito complicado. É muito complicado da gente entender, porque muitas vezes não existem estudos sobre isso, porque é uma coisa muito recente, né? A obesidade agora, a faixa etária está cada vez mais diminuindo. Então, assim, é bem complicado. Então, assim, quanto menos conseguir expor a criança a doce, a salgadinho, a bolacha, melhor ainda. Né? Eles não precisam disso, eles nunca pedem, eles não querem. A gente que chega em casa e oferece, a gente que chega em casa e compra. Outra coisa também que eu sempre bato muito na tecla. Primeiro, se possível, não levar a criança no mercado. Porque o que a gente vê? A indústria ela é muito inteligente e eles estudam muito, né? A questão de embalagem, de exposição, principalmente. Então, muitas vezes a criança não quer o alimento pelo alimento, assim, pelo personagem que ela gosta, que está estampado ali, né? Aquela embalagem linda, colorida. Se pra gente, às vezes, é difícil de ficar escolhendo os alimentos por conta das embalagens, né? Que cada dia mais é uma embalagem mais linda, mais brilhante, com mais informação. Imagina para criança. Ela vê aquilo e ela se deslumbra, e ela quer, né? Outra coisa também é nos caixas do supermercado, se a gente for parar para analisar a quantidade de doce que tem ali ao alcance deles. Ele está estrategicamente colocado ali para a criança já pegar e colocar no carrinho do pai, né? E muitas vezes ali, né, eu acho que talvez tu já tenha essa conversa com as tuas filhas, essa questão do limite muito bem conversada de que não, hoje não. Mas às vezes os pais, até para evitarem algumas situações constrangedoras da criança fazer birra, começar a chorar, acaba cedendo e leva, né? Outra coisa também que às vezes mesmo os pais sem as crianças no mercado compram aquele monte de chocolate, enfim, de salgadinho, chega em casa e guarda no armário onde a criança tem acesso. Não é legal, porque a qualquer momento a criança pode ir ali, abrir o armário e pegar uma bolacha para comer. Então, não quero dizer que não pode ter em casa, que não deve ter em casa. Pode, deve ter em casa. Para algumas exceções. Ai, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer um piquenique hoje. Pega uma bolacha para comer, um salgadinho para comer, né? Fazer uma exceção. Porque a gente também não pode deixar a criança numa bolha, né? Porque a qualquer momento ela vai ser exposta a esse alimento. Não é dentro da tua casa. Daqui a pouco ela vai numa festinha de aniversário, ou ela vai na casa de um amiguinho. E lá ela vai ser oferecido para ela, né? Então a gente tem que expor a criança assim, mas de uma maneira mais tranquila, mais controlada, saber que ele pode comer, sim, mas que aquilo não faz parte da alimentação dele corriqueira, não faz parte do dia a dia dele, é uma exceção, é uma coisa diferente. E é assim que a gente vai conversando e vai também dando limites, né? Com diálogo, conversa com a criança, sempre expõe para ela por que tu tá fazendo aquilo, né? Qual benefício vai trazer para ela. Eu acho que conversando a gente sempre se... Muito, olha, excelente essa reflexão. Eu acho que foi, de todas as perguntas, uma que me chamou muita atenção, a questão da explicação do doce, e eu vou te dizer por quê, Júlia. Coincidentemente ou não, eu tenho esse livro aqui, é um livro de cabeceira. Esse livro aqui eu aconselho a todos os pais, educadores, professores, futuros pais e mães a lerem 20 regras de ouro para educar filhos e filhas. Não sei o que... Ah, agora voltou. Esse livro é do Dr. Augusto Cury. E ele tem regras fundamentais sobre o uso do celular.
E coincidentemente ou não, ele também fala que crianças de 0 a 7 anos, então pega a faixa etária dos dois, não sejam expostas ao uso da tecnologia. Olha só, são duas coisas que hoje os nossos adolescentes, crianças, são expostas ao açúcar em excesso, que faz um mal tremendo, e à tecnologia em excesso. Então, nesse contexto, eu guardei também para o final uma frase que eu tenho usado bastante. Amar é coisa de gente corajosa. Meus queridos e minhas queridas, certa vez um doutor naturalista disse o seguinte: o pai que ama o seu filho não leva refrigerante para dentro de casa. O amor, ele é exigente, é uma atitude pessoal de escolha. Não é simplesmente eu dizer que amo. Acho que a Júlia teve algum problema lá. Nós estamos continuando com a transmissão aqui. Se conseguires entrar novamente, Júlia, por gentileza. Mas nós continuamos a transmissão. Amar é uma atitude pessoal de escolha, meus queridos. Então, diante dessa reflexão, aqui até o Vinícius fez uma capa, depois vocês verão a capa da live, muito interessante. Limites com diálogos na alimentação de crianças e adolescentes. O pai e o filho preparando uma alimentação juntos, e pelo que eu vejo ali, uma alimentação saudável. Agora sim. Voltamos, coisa boa. Voltei. Eu continuei a transmissão falando justamente das escolhas e estava me referindo aqui à capa que o Vinícius preparou para nós, onde o pai e o filho estão juntos preparando uma alimentação, e pelo que eu vejo ali, uma alimentação saudável. Eu acho que convidar também os nossos filhos a participarem da preparação do alimento da família vai ajudá-los na compreensão de que os alimentos precisam, antes de serem recusados, precisam ser experimentados. Sobretudo, quando nós queremos basear a educação dos nossos filhos numa alimentação saudável, bem como colocar limites através do diálogo. E nós vamos insistir, queridos. O diálogo deve ser cada vez mais frequente, sobretudo nessa questão também alimentar. Porque através do alimento, na minha compreensão de leigo, agora olhando, Júlia, nós vamos entender o que são limites. Porque nós não podemos comer tudo, nós podemos comer de tudo, mas não tudo, né? Não tudo. Está tudo ali na mesa, agora nós temos que comer tudo porque tem que terminar. Não. Nós temos que ter limites, nós temos que ter conhecimento, nós temos que ter maturidade também na questão alimentar. Eu fui obeso desde pequeno. Desde criança, passei pela minha adolescência, eu não engordei depois de adulto. Eu fui engordando ao longo dos anos. Eu fui uma criança, um adolescente e sou um adulto obeso. Muitas vezes iniciei uma reeducação alimentar sem êxito. Essa que eu iniciei o ano passado, eu consegui algum êxito. No entanto, se eu não ser resiliente nesse momento e continuar me recompensando, eu vou voltar para os quilos que eu tinha no início do ano passado. E eu não quero isso. Então eu preciso retomar a minha rotina. E rotina, queridos, nós já falamos, abordamos isso em outro dia, rotina, ela é saudável. Nós precisamos de rotina. Nós precisamos de uma rotina para o nosso trabalho, nós precisamos de uma rotina para a nossa casa, nós precisamos de uma rotina alimentar, nós precisamos ter consistência naquilo que fazemos. E essa consistência se dará através da rotina. Por favor, Júlia. Eu sempre costumo, então, comentar com os meus clientes, né, meus pacientes, que
não existe a gente se propor a fazer uma reeducação alimentar e não se organizar para isso, porque senão não vai dar certo. Porque o que acontece? Quando a gente começa a fazer uma reeducação alimentar, normalmente os alimentos que a gente vai passar a consumir não fazem parte dos nossos hábitos alimentares, né? Então, para se criar hábito, a gente precisa ter rotina, a gente vai precisar se organizar, a gente vai precisar comprar alguma coisa, talvez que a gente não tenha em casa, né? Tentar ao máximo, assim, o que eu costumo perceber muito, assim, que acontece os escapes, né? Que a gente chama, assim, as fugidas do plano alimentar. São naqueles momentos que a gente não tem muito tempo para preparar o alimento, são naqueles momentos em que a gente chega em casa e está muito cansado e não quer preparar o alimento. Então, é nesses momentos que a gente precisa estar com a rotina em dia e com um alimento pré-pronto já, de preferência, para que tu não saia, que tu não tenha a desculpa de ter que pedir um lanche que já vem pronto. Então, assim, quanto mais organizado tu for, o que tu puder adiantar, deixar pronto, congelado, picado na geladeira, né, para te ajudar a manter o foco. E esses pequenos hábitos, então, que a gente vai adquirindo, essas pequenas rotinas que a gente vai fazendo, daqui a pouco elas se tornam da rotina mesmo, se tornam hábitos e já não é mais uma coisa assim que tu te obriga a fazer, tu simplesmente faz, né? Outra coisa que eu queria voltar ali, Leandro, que tu comentou da capa, né? Que tem uma família cozinhando. Muitas vezes a criança, porque está distraída com outras coisas na hora de comer, ela não reconhece os alimentos, ela não sabe a textura, o gosto, a forma do alimento, né? Porque às vezes a gente mostra uma batata doce para uma criança e ela não sabe o que é, porque ela nunca viu, ela simplesmente mastiga e engole, ela não sabe o que é, ela não reconhece o sabor do alimento e nem o nome. Então, o que acontece? Isso até é uma atividade que eu costumo fazer muito em consultório, tá? De pedir para o pai e para a mãe levar a criança até a cozinha e envolver eles nos pequenos preparos. Isso é muito bom para a criança. Ali a gente tira várias coisas boas. Primeiro, de envolver a criança, de mostrar que ela é capaz de fazer, que ela deve sim ajudar na rotina da casa, que ela pode, né? Dar sua autonomia para a criança. Outra coisa é fazer com que ela conheça o alimento. Ela ajuda a descascar uma fruta, ela, né, amassa a banana, por exemplo, para fazer um bolo, ela ajuda a mãe a pegar os ingredientes. Envolver a criança nisso vai fazer com que ela desperte o interesse e que depois de pronto o alimento ela queira provar, porque foi ela que fez. Então, óbvio que a gente vai querer ver como é que ficou, né, quando a gente faz alguma coisa. Então, envolver a criança na preparação do alimento é benéfico em vários aspectos, tá? Não só da alimentação, mas também para a própria autonomia da criança. Ótimo, ótimo, Júlia. Nós já estamos aqui a 1h09, né? Nós prometemos entregar 1 hora de conversa para os nossos seguidores, mas nós tivemos alguns probleminhas lá no início, né? E nós recompensamos aqui, nós podemos recompensar, né? Não podemos usar a comida como recompensa, mas aqui nós podemos recompensar com o conhecimento. Formidável cada uma das tuas reflexões. Até, eu acho que nós... Mostra, Manu, também dá oi. A Manu, minha filha mais nova. Até eu acho que nós, mais para adiante, podemos fazer outra live, se tu aceitar o convite, porque, olha, quanta coisa interessante foi dita essa noite. Belas reflexões sobre a alimentação e os limites. Então, eu quero te agradecer muito e eu vou passar de novo para ti fazer as tuas considerações finais, que depois eu já quero deixar o convite para amanhã, para todo mundo participar. Eu acho que o pessoal gostou muito. Olha só, aqui a dona Irani Bernardes, muito bom, parabéns, parabéns, essas palmas são para ti, pela tua reflexão, e eu te agradeço muito de estar comigo nessa noite, de estar conosco nessa noite, e que nós possamos muitas vezes conversar sobre esse tema tão importante que é a alimentação, que nos ajudará, inclusive, nos limites. As tuas considerações finais, Júlia. Então, primeiramente, eu quero agradecer muito o convite, né, de incluir nesse projeto que vocês estão fazendo, que é um projeto muito bacana, que eu acho que é um assunto muito pertinente, principalmente hoje em dia, em que a gente vive numa sociedade em que a educação ela é um assunto muito delicado,
porque o que eu costumo ver, assim, muito, que a gente confunde muitas coisas, principalmente quando se trata da educação dos filhos. O que eu vejo pais que confundem a educação positiva com permitir tudo, né? Isso vai além, isso engloba muitas coisas, muitos aspectos, não só a educação, a alimentação, enfim, né? Daria mais uma live só para falar sobre isso. E também esse tema de alimentação e de adolescentes e crianças, né? É um tema assim que eu gosto muito. Inclusive, eu procurei saber mais sobre isso porque eu acho que a alimentação, principalmente nos primeiros anos da vida, ela muda as pessoas, né? É ela que vai fazer, ela que na verdade vai refletir lá na vida adulta e muitas vezes os pais não se dão conta disso. Durante os meus estudos, né, durante a minha especialização, eu fiz uma cadeira em que a gente estudava sobre a alimentação da gestante. E aí a gente foi descobrir que desde a gestação o bebê já sente o gosto da comida que a mãe ingere pelo cordão umbilical. E isso lá, quando ele faz 6 meses, é muito melhor para aquela mãe que teve uma alimentação variada introduzir os alimentos para a criança, porque ela tem memória. Ela vai lembrar do gosto que ela sentiu e vai querer provar os alimentos, né? E mais tarde, então, lá na vida adulta, se essa criança teve uma boa introdução alimentar, um bom relacionamento com a comida, dificilmente ela vai ter problemas como doenças como obesidade, diabetes, pressão alta, né? Porque isso acompanha a gente. E a gente tem que parar para analisar o que a gente está oferecendo para as crianças, o que a gente está dando de alimentação, com o que a gente está nutrindo o corpo dos nossos filhos, né? Eu acho que é muito, muito, muito importante isso, para que a gente se atente também não só com a educação deles, mas o que a gente está deixando para eles. Que tipo de adulto que eu quero que seja o meu filho? Quero que aquela pessoa que tem problema com peso, que vive em dieta restritiva, que é frustrado, que tem baixa autoestima, porque infelizmente isso reflete muito nesses aspectos também, né? Excelente, até vou ler mais alguns comentários. Aqui a Ana Paula dizendo o seguinte: muito aprendizado no dia de hoje. Olha só que coisa boa, muito aprendizado. A dona Denise, parabéns, baita conteúdo. A dona Ana, parabéns, ótima reflexão. Então, eu só posso te agradecer. Muito obrigado pela live de hoje e que nós possamos retornar em breve com mais assuntos sobre alimentação, limites. E eu quero aproveitar agora também para te agradecer novamente e eu quero fazer 3 convites muito importantes. Todos os dias, programa Família 607, todas as manhãs às 6h07 da manhã. E amanhã o tema será papel dos filhos na própria educação e a aceitação dos limites. Olha só o tema de amanhã. O papel dos filhos na própria educação e a aceitação dos limites. E isso perpassa, e eu vou usar muito daquilo que tu disse hoje na live de amanhã cedinho, 6h07, todo mundo convidado. É cedo, antes de ir para o trabalho, a gente faz uma reflexão, está juntos e fala sobre o comportamento. Segundo convite, amanhã à noite, às 20 horas. Hoje foi 20h30, amanhã às 20 horas. Com a Kelly, psicóloga, dia 1º de fevereiro, nós vamos falar o tema, a importância dos limites com diálogo, psicologia e prática. Nós vamos juntos conversar sobre a psicologia e a prática. Às vezes nós temos lá uma teoria e como nós vamos então agora colocar isso em prática, como nós ouvimos hoje com a Júlia. Como colocar em prática tudo aquilo que ela vivencia com os seus pacientes e que muitas vezes são nossos problemas na nossa casa. E quarta-feira, aliás, quinta-feira, já estou antecipando, quinta-feira, dia 3 de fevereiro, às 20 horas também, workshop Limites com Diálogo Sem Discussão. É importante a inscrição lá na bio. Olha só, eu falando em bio, né? Até pouco tempo eu nem sabia o que era isso. Lá na bio do Instagram é necessária a inscrição para vocês estarem conosco nesse workshop Limites com Diálogo Sem Discussão. É importante a inscrição.
vai remeter para um grupo de WhatsApp e lá nós vamos orientando quais são os próximos passos. Então, meus queridos, essa semana nós temos a agenda cheia e cada noite nós vamos trazer uma reflexão. Amanhã eu vou fazer convite também para na quarta-feira nós vamos falar sobre empreender tempo com a família, junto com um amigo nosso, o Zé Antônio, lá de Novo Hamburgo, e o Dr. Lang. Vamos estar juntos. Então, acompanhe o nosso Instagram e se fez sentido a nossa mensagem, remetam para aqueles que são caros para vocês. E no mais, um forte abraço, sucesso em tudo que empreenderem e felicidade sem limites. Muito obrigado, Júlia, e a todos que nos acompanharam nessa noite. Muito obrigado e um abraço forte para ti e para o Vinícius. Tchau. Tchau.